Sair da casa dos seus pais é o melhor investimento que você vai fazer. Digo isso por experiência própria, porque já faz mais de 3 anos que eu moro sozinho, faz 3 anos que eu larguei a casa dos meus pais, e desde então a minha vida andou completamente para a abundância. Não cai no papo de que você deve continuar morando com seus pais até os 30 anos, porque você vai economizar dinheiro, porque você vai fazer um monte de coisa, blá 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 blá. Tudo isso é baboseira para você ser um fracassado na vida. E se você não quer ser um fracassado e você estava em dúvida se você deveria ou não tomar essa decisão, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar a minha experiência e aí você vai ter clareza, né, de qual decisão você vai tomar. Mas desde já, eu já digo e afirmo, saia da casa dos seus pais porque é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Muito prazer, meu nome é Matheus Cordeiro, eu sou criador desse canal e hoje eu vou te trazer uma informação muito relevante aqui que eu acho que a maioria dos jovens deveriam aplicar, né, na vida deles, e essas pessoas não tomam essas decisões por medo de se frustrar, medo de dar errado no meio do caminho, por diversas coisas. Eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha entre 21 anos, né, entre 20 e 21 ali, eu já tenho 24 anos, e por muito tempo eu tive esse bloqueio, né? Eu sempre tive uma vontade muito grande de morar sozinho, mas eu nunca fui porque meu pai falava ali pra mim, né, que casa de mãe e pai era hotel, eu poderia continuar guardando meu dinheiro, eu poderia continuar investindo e eu não teria que me preocupar com roupa para lavar, comida pra fazer, sabe? Aquele papo de pai e mãe acolhedor, né? E meu pai não estava errado, né? Em partes. Meu pai queria o filho dele próximo ali. E ao meu redor, as pessoas que eu me comunicava, né? As pessoas que eu tratava diretamente, não eram pessoas que moravam com os pais ainda, porque eu lidava com pessoas mais velhas que eu, né? Porque eu tinha um cargo de liderança, eu tinha uma relevância na onde eu trabalhava. Então, essa falta de responsabilidade fazia com que as pessoas não me enxergassem como o homem que eu deveria ser. Porque um homem só é um homem a partir do momento que ele tem o seu próprio lar. Isso não é válido somente para homem. Se você é mulher também e você está assistindo esse vídeo, isso aqui é válido para você. E eu tomei essa decisão, cara, num dos momentos mais difíceis da minha vida, sim, um dos momentos mais turbulentos, e foi onde eu tirei boas lições e daí em diante minha vida realmente, né, ela progrediu. Meu pai faleceu há 3 anos atrás, mais ou menos 2 anos e meio, e um pouco antes do meu pai falecer, né, meu pai teve câncer, ele ficou 6 meses doente e o falecimento dele foi muito rápido, assim, né. Eu tomei a decisão de sair da casa dele porque eu sabia que com o falecimento do meu pai, eu deveria ser o homem que cuidaria da minha mãe, cuidaria dos meus irmãos pequenos e tomaria a rédea, né, não do papel do meu pai, mas tomaria uma rédea como um homem, como consequência eu deveria, obviamente, ajudar a minha família. E naquele período eu me vi conturbado, saio, não saio. Eu tomei a decisão de sair. Eu encontrei um apartamento legal, eu encontrei um apartamento que ninguém tinha morado ainda, era um apartamento novo. Eu peguei as minhas coisas e fui embora. E foi muito difícil, porque assim, meu pai, que era um cara muito cético na vida, né? Meu pai sempre foi um cara muito cético. Tipo, pra ele não tinha, né, meio termo. Pra ele era aquilo e pronto, acabou. Assim como se você é jovem, seus pais devem ser assim também, né? E naquela época eu não sabia como falar pro meu pai que eu estava indo embora de casa, principalmente sabendo que meu pai estava com câncer, né? E eu não estava abandonando meu pai, muito pelo contrário, né? Desde o período onde meu pai ficou doente, eu ajudei meu pai todos os dias, eu ajudei minha família, inclusive, né, no dia onde tudo começou, se eu não tivesse lá para ajudar ele, meu pai teria ido embora antes. Então, assim, eu fui o motivo de orgulho do meu pai. Isso eu tenho muito orgulho de falar, porque meu pai faleceu e criou um homem, né, que conseguiu fazer o máximo possível para cuidar da família dele e ele colocou, né, essa pressão em mim e graças a Deus eu sou o homem que eu sou hoje. E foi muito difícil porque meu pai estava doente, né, fazia 2 meses que meu pai estava com câncer, eu tive que chegar e falar assim, ó, pai, estou indo embora. Eu peguei um apartamento para mim, eu peguei o meu cantinho, estou indo embora. Naquele meio período ali, eu achei que meu pai ficaria meio triste, ficaria meio desesperado, mas muito pelo contrário. Meu pai relevou, meu pai aceitou, e quando meu pai viu meu apartamento novo, meu pai ficou apaixonado, assim, ele falou assim, puta, eu quero morar perto de você e tal e tudo mais. Infelizmente não deu tempo, né? 4, 5 meses depois desse dia que ele visitou minha casa, né?
Meu pai acabou falecendo e ele me deixou uma grande lição de vida, que é o tempo passa rápido demais para você não tomar uma decisão. E principalmente decisões que são importantes para o seu crescimento. E quando eu me deparei naquela situação e eu vi que, tipo, a base da minha família tinha ido embora, eu consegui realocar tudo. Porque por mais que eu não suprisse, né, o amor de um pai para um filho, né, o amor de esposa para um pai, eu tava lá ajudando minha mãe a pagar as contas, fazer as compras do mês. Hoje eu sou exemplo para as crianças, né, para os meus irmãozinhos, eles se espelham muito em mim, porque eles sabem que eu sou uma pessoa digna, né? Sou um rapaz cheio de princípios, que gosta de trabalhar, que gosta de fazer dinheiro, que gosta de prosperar. Então, isso só foi um investimento. E agora, sem contar essa parte de família, né? Dentre outras coisas, a minha vida andou completamente, né, para abundância. Eu não tô dizendo aqui se você morar sozinho você vai ficar rico. Eu tô querendo dizer que você vai criar o senso de responsabilidade, né? E por mais que você ache que você já tenha, se você mora com seus pais, você não tem 100% ainda, a sua vida vai tomar um rumo diferente. Então, eu passei a ganhar mais dinheiro, eu passei a ser mais coerente nas decisões que eu tomaria. Como consequência, o resultado dessas decisões que eu tomava trazia mais resultado para mim. Eu cresci exponencialmente como o Matheus, né, profissional, o Matheus pessoal também, assim, com os meus colegas, meus amigos. Eu evolui demais. Então, de todo o dinheiro que eu gastei na vida, né, dentre investimentos, colocar dinheiro em empresa, sabe? Colocaram dinheiro no meu lar e deixaram o meu lar agradável pra mim, pra eu poder morar sozinho, foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na vida, porque isso me trouxe uma paz muito grande. Então, só pra vocês entenderem, vou contextualizar isso aqui. Eu morava num apartamento de 50 metros quadrados com mais 6 pessoas, que era eu, meu pai, minha mãe, meus irmãozinhos que são gêmeos. Eu tenho uma irmã um pouquinho mais velha que as crianças e tenho um irmão mais velho. Eu dormi durante a minha vida inteira num sofá de 2 lugares, né? Meu irmão se apossou do quarto, né? E aí não tinha espaço para ninguém naquela casa. Eu não tinha privacidade, eu não podia arrumar uma mulher, eu não podia fazer as coisas que eu gosto, não podia gravar vídeos assim como eu gosto de gravar hoje. E depois que eu mudei, tudo isso foi embora. Eu tive a paz do silêncio, né, de você chegar em casa cansado, você descansar, refletir. Eu tive a oportunidade de montar o meu escritório como consequência. Eu estudei mais, comecei a trabalhar mais, e isso fez com que eu ganhasse mais dinheiro. Eu pude, né, levar pessoas lá, receber meus amigos, né, receber hoje a Fernanda, na época, ao contrário, né, pude receber a Fernanda, que hoje ela é minha namorada e já tá quase 2 anos juntos. Então, isso só abriu portas para mim. E isso vai funcionar exatamente igual para você. Talvez você não fique rico, mas a sua vida vai andar muito mais para frente do que você ficar esperando as coisas acontecerem dentro do seu quarto, na casa dos seus pais, porque isso não é vida, né? Você tá lá acolhido embaixo dos braços dele, sabendo que se alguma coisa acontecer, você vai ter eles para socorrer. E não que isso seja errado, mas tem que ser o inverso. É você que tem que socorrer os seus pais. É você que tem que tomar a rédea das coisas. Porque durante o período onde você foi pequeno, eles cuidaram de você. Agora que você é grande o suficiente, cuide deles. Me desculpa, se você tem 25 anos e você mora com seus pais, você fala que a vida é difícil, pra mim você é um fracassado. Essa é a verdade. Você é um fracassado, porque não tem o porquê com 25 anos você tá na casa dos seus pais. Não faz sentido. Principalmente se você for homem. Se for mulher, eu até entendo, né? Mulher a gente releva, tem um pouquinho mais ali de trabalho, tem todas as questões adversas, né? Mas se você é homem, você tem 25 anos, você tá na casa dos seus pais ainda, pra mim você é um fracassado. Você fracassou em diversos pontos na vida, você vai depender dos seus pais pelo restante da sua vida toda. Porque com 25 anos, cara, você já é um homem. Não é pra você estar lá com a sua mamãe colocando o seu prato de comida pra você poder jantar e almoçar. Tá errado. Então, desculpa falar desse jeito, mas a realidade, né? Ela é dura, nua e crua. Não tem meio termo. Não tem outros pontos que a gente consegue encaixar ali. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse lá na casa dos meus pais ainda, extremo leste de São Paulo, puta que pariu, eu seria um fracassado, né? Não estaria prosperando na vida, não teria tomado as decisões que eu tomei, não faria as coisas que eu fiz. Pô, meu, eu
Morei sozinho, cara, em vez de ficar enfurnado dentro de casa, diversas vezes eu fui viajar. Fui para outros países. Então, foi um conglomerado de coisas que só falando vocês não vão conseguir entender. Vocês precisam passar por isso, vocês precisam viver isso. Então, o maior investimento que você pode fazer hoje, se você não mora sozinho ainda, é sair da casa dos seus pais. Isso vai mudar completamente o rumo da sua vida, vai te trazer diversas questões boas para você. Você vai se descobrir, né, como que é bom estar sozinho dentro do ambiente e você se amar também. Pô, meu, tem um amigo meu, né, que ele, inclusive eu vou na casa dele, não sei se quando esse vídeo sair ou se depois. Ele morava, né, com os pais dele. Ele vem de uma família boa, pai policial, é, servidor público, ganha bem, mãe diretora de escola, ganha bem também. Eles tinham uma vida sólida, ele tinha um conforto extremo dentro da casa que ele morava ali com os pais, e ele se formou como engenheiro. Ele não arrumou um trabalho em São Paulo, e em vez, né, de ele sentar a bunda na cadeira e esperar as coisas acontecerem como outras pessoas fazem, ele recebeu uma oportunidade para ir trabalhar em Manaus, ele foi, né? Ele foi com a cara e a coragem, pegou o apartamento dele lá, já faz um ano que ele mora sozinho lá, né? Ele foi antes dos 25, que é como eu disse, e hoje ele vive super bem. Ele é uma outra pessoa, né? Porque eu fui embora primeiro que ele e antes disso, eu afirmo, ele não tinha tanta responsabilidade como ele tem hoje, ele não tem a cabeça que ele tem hoje, ele amadureceu demais, e ele sabe disso, né? Então, assim, até nos melhores casos, que é o dele, onde ele tinha tudo e não faltava nada, ele ainda assim tomou uma decisão de arriscar tudo, não arriscar tudo em si, né? Ele tomou uma decisão de largar os pais e construir o próprio legado dele em outro estado e tudo mais. Enfim, peguem essa lição e apliquem. Se você, pô, já mora sozinho, esse vídeo não é pra você. Mas se você chegou até o final e você mora com seus pais, não importa se você ganha pouco. Dá um jeito de trabalhar mais e vai morar sozinho. Essa é a maior lição que eu poderia te dar. E essa foi a maior lição que eu tive na vida. E olha que eu passei por um momento turbulento e ainda consegui tomar essa decisão. Então, se você não tá passando, né, nem 10% do que eu passei na época quando eu tomei essa decisão, você será um fracassado porque você tem a faca e o queijo na mão. Fechou? Então é isso, rapaziada. Não é um tapa na cara isso aqui, muito pelo contrário. É um vídeo para vocês terem clareza, né, de que morar sozinho é bom, vai fazer muita diferença na sua vida, você vai ganhar mais dinheiro, obviamente se você for ligeiro, e só vai trazer, né, bons amadurecimentos para você. Fechou? Então é isso. Se você quer receber mais vídeos como esse, tá sempre, né, sendo bombardeados com conteúdos de qualidade, né? Coisas que as pessoas não vão falar para você, ensinamentos de vida, né? Os erros que eu cometo, os acertos que eu tenho, você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Então, o maior beneficiado de estar inscrito nesse canal é você. Fechou? Então, curte esse vídeo. Tamo junto. Até a próxima.